Oi, pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula. Meu nome é Glenda, eu sou R1 do Hospital Oftalmológico de Brasília e hoje eu vou falar para vocês sobre paralisias do terceiro e do sexto par craniano. Antes de entrar nas paralisias mesmo, quero pontuar alguns conceitos. Então, dentro do estrabismo, as principais paralisias que a gente tem são as do terceiro, do quarto e do sexto par. Então, do oculomotor, do troclear e do abducente. Hoje nós só vamos falar das do terceiro e do sexto, porque a paralisia de quarto vai ser dada em uma aula separada. E dentro desse contexto, é importante a gente diferenciar a paresia de paralisia. Então, a paresia ela acontece quando tem uma perda parcial da força muscular, enquanto a paralisia, a perda é completa. Isso vai alterar a intensidade das manifestações clínicas. Começando aqui com a paralisia do terceiro par, em relação à anatomia, o oculomotor ele tem origem no núcleo do terceiro par, no mesencéfalo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha seta aqui, mas o núcleo fica ao nível dos colículos superiores do mesencéfalo e anterior ao aqueduto de Sylvius. Uma característica desse núcleo é que ele é dividido em 3 subnúcleos principais. Então a gente tem o subnúcleo do elevador da pálpebra superior, que é esse daqui. Ele é um subnúcleo ímpar, então só tem um dele. Por isso que a lesão desse subnúcleo vai gerar uma pitose bilateral. A gente tem também o subnúcleo do reto superior, que já não é mais um subnúcleo ímpar, é um subnúcleo par e cruzado. Então, a lesão dele vai gerar paralisia contralateral ao lado lesado. E, por último, o subnúcleo dos demais, que também é um subnúcleo par, mas esse não é mais cruzado, é um subnúcleo par e normal. E a lesão dele vai gerar uma paralisia ipsilateral ao lado lesado. Eu deixei aqui pontuado também o subnúcleo de Perlia, que ele é importante por conta da relação dele por ser responsável pelo estímulo parasimpático. Então, ele inerva a pupila promovendo a miose. Em relação ao trajeto do terceiro par, ele tem um trajeto paralelo ao quarto par. Por vezes, então, pode ter uma lesão associada, tanto do oculomotor quanto do troclear. E o trajeto do oculomotor, ele vai ser dividido em 4 partes principais. Então, a gente tem a parte fascicular, que passa pelo núcleo rubro, pelo pedúnculo cerebral, pelo pedúnculo cerebeloso superior, e é uma parte que está muito relacionada com as síndromes. Então, a síndrome de Benedict, a síndrome de Weber, a síndrome de Claude. Já a parte basilar, ela é uma parte que tem grande relação com a artéria comunicante posterior e com o tentório. Então, um aneurisma de artéria comunicante posterior ou uma herniação de uncus, tudo isso pode comprimir o terceiro par e promover a paralisia. A parte intracavernosa está muito relacionada com o seio cavernoso. Então, algumas síndromes, como a síndrome de Tolosa-Hunting, que tem a inflamação idiopática do seio cavernoso, pode gerar uma alteração do terceiro par também. E por último, a parte intraorbitária, em que o oculomotor ele entra pela fissura orbitária superior dentro do anel de Zinn para terminar esse trajeto. Aqui eu tinha deixado pontuado as principais relações anatômicas. Então, o uncus, a artéria comunicante posterior com aneurisma e o seio cavernoso. Um extra aqui sobre o terceiro par é em relação à irrigação. Então, o oculomotor ele vai ser irrigado pelas artérias piais na sua parte externa e a vasa nervorum que vai irrigar a parte interna. Por que isso é importante? As fibras pupilares elas ficam na parte periférica do nervo. Quando tem um tumor, ele comprime primeiro a parte externa e isso gera uma alteração pupilar. Então, na presença de alteração pupilar, a gente pensa em lesão cirúrgica. Já as doenças sistêmicas, elas afetam a vasa nervorum, que irriga lá o interior do nervo. Então, quando você tem uma doença sistêmica, seja diabetes ou outra coisa, o oculomotor tem essa paralisia, mas não tem acometimento pupilar. Então, isso ajuda a gente a pensar numa lesão clínica. E esses conceitos vão ser importantes lá na frente na conduta das paralisias. Falando sobre o quadro clínico, a paralisia, o oculomotor ele inerva 4 dos 6 principais músculos, né, dos músculos externos. Então, o oculomotor ele inerva o reto superior, o reto medial, o reto inferior e o músculo oblíquo inferior. Como tem a paralisia desses músculos,
o olho não consegue fazer nem a supraversão, nem a adução, nem a infraversão. Os únicos músculos que vão estar funcionantes vão ser o reto lateral, por isso que o paciente fica com essa exotropia, e o músculo oblíquo superior. Então, também gera uma hipotropia e intorsão. O restante dos movimentos não vão ser feitos pelo paciente por conta da paralisia desses músculos. Como o oculomotor também irriga o músculo elevador da pálpebra superior, na paralisia dele a gente tem essa ptose palpebral. Então, nesse paciente aqui do quadro, a gente tem uma paralisia completa do terceiro par à esquerda, dá para ver a ptose, dá para ver a exotropia. A midríase vai ter quando tiver uma lesão cirúrgica, igual a gente estava comentando, nesse paciente aqui não dá para ver, e dá para ver o defeito na movimentação, né? Esse paciente aqui também tem uma paralisia completa do terceiro nervo à esquerda. Já esse paciente aqui, ele tem uma paresia do oblíquo inferior direito. Então, por vezes, a paralisia do terceiro par não vai ser completa, não vai pegar todos os músculos. Ela vai pegar somente alguns dos músculos, tendo em vista que ele inerva 4, né? Nesse daqui, a paresia está sendo do oblíquo inferior direito. Então, dá para ver essa hipotropia, uma posição viciosa da cabeça que acaba elevando um pouco mais o mento para compensar a hipotropia. Uma anisometropia em A pode ser observada durante o exame. E aqui dá para a gente ver que o restante dos movimentos ficam mais preservados. Essa paciente aqui, ela já tem uma paralisia do reto medial esquerdo. Então, essa paralisia, quando é só do reto medial, acaba evoluindo com uma grande exotropia e por ter essa alteração importante no campo visual, faz uma diplopia horizontal e cruzada que acaba piorando na visão para longe, porque o paciente não... na visão para perto, porque o paciente não consegue fazer essa convergência. Então, em relação ao diagnóstico, ele vai ser clínico e a conduta vai depender se a gente acha que é uma lesão microvascular ou uma lesão cirúrgica. Nas lesões microvasculares, em que o reflexo fotomotor está preservado, em que não tem alteração pupilar, a gente pode fazer o acompanhamento, porque a maioria desses casos tem uma resolução espontânea. Então, é feito o tratamento clínico com controle da doença sistêmica, pode ser feito um tratamento em relação ao estrabismo para evitar a diplopia, seja com tampão, com toxina botulínica, e após 6 meses a gente avalia a necessidade cirúrgica, se permanece um estrabismo residual. Agora, se a lesão é cirúrgica, então tem alteração pupilar, reflexo fotomotor está alterado, vai ser feito inicialmente um exame de imagem, seja uma angiotomografia, uma angiorressonância, para poder conduzir, identificar a lesão e tratar. Mas, de qualquer forma, o tratamento vai envolver, o tratamento da parte do estrabismo vai ser após uns 6 meses de recuperação para avaliar o estrabismo residual. Então, sobre o terceiro par, esses eram os pontos principais. Agora, falando sobre a paralisia do sexto par, em relação à anatomia, o abducente ele tem origem no núcleo do sexto par, que fica ali na ponte, anterior ao quarto ventrículo. Então, tá bem aqui na imagem. O sétimo par, ele acaba mandando um ramo que abraça o sexto par a partir do trato piramidal. Então, por vezes pode ter lesão relacionada também do sexto e do sétimo par. Então, o terceiro par anda muito com o quarto e o sexto anda muito com o sétimo. Mas, a maioria dos casos, a lesão do sexto é isolada. O trajeto, o sexto par, ele sai do sulco ponto bulbar, vai caminhar pela base do crânio até atingir o seio cavernoso e depois ele adentra a órbita pela fissura orbitária superior também dentro do anel de Zinn. Ele é o nervo que fica mais próximo da artéria carótida interna. Então, aneurismas dessa estrutura ou inflamações do seio cavernoso também podem acometer o nervo. No entanto, a principal causa de lesão do sexto par é a traumática, por conta dessa grande parte do trajeto que ele faz pela base do crânio. Então, ele tem uma exposição maior e aí, por isso, a maior causa das lesões são as traumáticas. Em relação ao quadro clínico, como o sexto par ele irriga o reto lateral, o paciente não consegue fazer a abdução, ele vai ter uma falha na abdução
por isso acaba ficando com uma esotropia. Tem também uma posição viciosa da cabeça, em que a cabeça fica desviada para o lado da lesão para tentar compensar esse campo visual alterado, e uma diplopia horizontal e homônima que piora na visão para longe, porque aí o paciente não consegue fazer a divergência necessária. Nessa paralisia não tem alteração palpebral, então é mais só essa esotropia, a falha na abdução, a posição viciosa de cabeça e a diplopia. Nessa paciente aqui, ó, dá para perceber que ela tem uma paralisia do sexto par à esquerda. Então, o movimento de abdução dela aqui está totalmente prejudicado. Nesse paciente, ele também tem uma paralisia do reto lateral esquerdo, dá para ver um pouquinho da posição viciosa de cabeça que ele adota. Já essa paciente tem uma lesão do abducente direito, e aqui a causa dessa lesão foi hipertensão arterial. Então, em relação ao diagnóstico, ele também é clínico. Então, como ele também é clínico, dentro do estrabismo a gente pode fazer alguns testes para poder avaliar a motilidade ocular. Então, tem o teste da aducção passiva, da aducção ativa, o teste das forças geradas, a medida do desvio pelos métodos de prisma e filtro, mas aqui em específico no sexto par, a literatura coloca o teste de Hess-Lancaster, que é um teste que ajuda a estudar a motilidade ocular em diferentes posições do olhar. Isso determina qual músculo que está paralisado. É um teste muito bom para diplopia sem causa aparente. Nesse teste, é aqui na imagem, o paciente coloca um óculos verde e vermelho e ele vai posicionando a luz da lanterna sobre a luz projetada na parede. Quando o desvio é muito importante, ele acaba colocando a luz da lanterna muito longe da projetada. Isso gera um gráfico como esse daqui da direita. E é um teste que pode ser feito. Um ponto também muito importante em relação ao diagnóstico é que a gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais. Então, a paralisia do sexto par ela pode ser de causas congênitas ou adquiridas, mas a gente tem que excluir algumas síndromes, como a síndrome de Duane, que também tem uma limitação da abdução no tipo 1, a síndrome de Mobius, quando é bilateral, mas aí, quando tem paralisia do sexto par bilateral, a gente também tem que afastar hipertensão intracraniana. E a síndrome de ciância nas crianças por conta dessa esotropia e da limitação da abdução. Então, em relação à conduta, segue esse mesmo caminho de identificar e tratar a causa. Como a maioria dos casos tem resolução espontânea nos primeiros meses, é feita uma conduta expectante. Nos primeiros 6 meses, pode ir acompanhando o paciente a cada 15 ou 30 dias. E nesse período pode ser feito um tratamento para o estrabismo para dar mais conforto para o paciente ou para melhorar a diplopia. Então pode ser feita oclusão do olho bom, toxina botulínica no reto medial, porque esse reto fica com muita contratura por conta da ausência de função do reto lateral. Antigamente, o pessoal fazia também o método de prismação de Gibor, mas esse método já está em desuso, porque o prisma necessário para corrigir esse desvio, para melhorar a contratura do reto medial, era um prisma com uma dioptria muito grande, então acabava piorando o desconforto do paciente ao invés de ajudar. Se nesse período de acompanhamento você perceber que teve uma piora do quadro, então muita contratura do reto medial, pode intervir mais precocemente, por volta dos 3 meses. Mas normalmente faz essa conduta expectante nos primeiros 6 meses e após esse período avalia o estrabismo residual e corrige com o objetivo de melhorar a diplopia, evitar essa contratura do reto medial e aumentar o campo de visão binocular. No livro do CBO, eles colocam esse quadrinho aqui que eu achei interessante. Coloquei aqui para vocês, que é um quadrinho dos pontos principais sobre a paralisia do sexto par. Então, serve como um resuminho. Não tinha esse mesmo estilo de quadrinho lá do terceiro par. Uma pena. Mas eu acabei colocando aqui para vocês só o do sexto mesmo. Então, sobre as paralisias do terceiro e do sexto par, era isso que eu queria comentar com vocês. Eu espero que tenha ficado claro, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo também. E muito obrigada pela atenção de todos.